Olá a todos, bem-vindo a uma nova edição aqui do nosso podcast Same But Different. Hoje contamos com a presença de Vasil Kataranchuk, espero ter pronunciado bem. Portanto, o nosso convidado é um médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, médico interno de anestesiologia, que faz parte do Centro Hospitalar de Setúbal atualmente. Autor de várias publicações sobre o mundo complexo da anestesia. Ultimamente tem aprofundado o tema da inteligência artificial e como esta pode ser aplicada às práticas médicas correntes. No seu tempo livre, gosta de livros, uma boa leitura, corrida, fotografia e astronomia. Em jeito de introdução, Vasil, bem-vindo. Fala-nos um pouco aqui do mundo da anestesia ou da anestesiologia e se conseguires aí algum exemplo mais prático, né, mais terra a terra, para nós aqui, os comuns de mortais, percebermos ou conseguimos encaixar, a entender assim melhor o trabalho importante que vocês fazem. Muito obrigado, antes de mais, Rui e Manuel, pelo convite. É um gosto estar aqui e obrigado pelo convite para estar nestas conversas e falar de um tema que é muito pertinente e muito interessante no dia a dia. Nós, na anestesia, o que fazemos, no fundo, é deixar o doente o mais confortável possível durante uma intervenção, um procedimento ou uma agressão, no fundo, cirúrgica. Muita gente compara a anestesia com a aviação. Nós, no fundo, pegamos no doente, induzimos que é, no fundo, a descolagem, é pôr o doente num estado de tranquilidade, em que não se mexe, não tem dor e consegue tolerar este procedimento sem ter qualquer tipo de memória e acordar o mais confortável possível. Durante o procedimento, mantemos o doente em estado de voo, em velocidade de cruzeiro, e depois, no fim, quando a cirurgia termina e quando já não há nenhum estímulo agressivo, aí acordamos o doente com a maior das tranquilidades. Nosso objetivo é que isto seja o mais zen possível e que o doente até acorde mais bem disposto do que antes. É mais ou menos o que nós fazemos e dá-nos um gozo enorme que o doente acorde bem e teve uma cirurgia muito E agressiva e não deu por nada. é um trabalho de investigação, tipo a priori, onde preparam tipo, as doses, as quantidades, né? Portanto, dos componentes que atribuem aos pacientes, ou vocês também acompanham o processo tipo da operação, também estão lá dentro, ou é Não, uma coisa que fazem antes e fica feito? não, nós temos lá, é como um piloto, então estamos lá o tempo da cirurgia e vamos acompanhando Ok. cada batimento, cada respiração e vamos tentar perceber qual é a resposta do doente. A questão interessante é que o doente não está acordado, não nos diz se tem dor ou não. Isto às vezes Certo. é um desafio, tentar perceber, será que ele vai ter dor ou não? Porque cada pessoa responde à mesma dose de fármaco, responde de maneira completamente diferente. Outros desafios é perceber em que altitude estamos. Se o doente está Hum. demasiado profundo, ou seja, estamos a voar quase na estratosfera, ou se estamos na altura ideal de nem demasiado, nem muito pouco. Ou seja, também tem aqui vários desafios e por isso temos vários monitores que nos tentam ajudar a perceber onde é que estamos. A Certo. título de curiosidade, temos, por exemplo, um monitor de ondas cerebrais, de EEG, que no fundo mede a eletricidade da testa e nós conseguimos perceber, porque as ondas de uma pessoa acordada são diferentes das ondas de uma pessoa a Uhum. dormir. A pessoa a dormir tem ondas muito mais lentas, menos frequentes, do que uma pessoa acordada que tem ondas muito, muito rápidas. E é interessante que assim conseguimos perceber onde é que estamos, mesmo o doente não nos dizendo nada, e estando ao nosso cuidado neste. Até para perceber, imagina, pronto, antes de avançar para aquilo que eventualmente agora a inteligência artificial já tens a parte da monitorização das ondas EG, disse, não é? EEG, eletroencefalografia. E quando não havia nada disso, já se fazia já havia anestesia. Não, Agora fiquei anestesia. curioso. Não, Como é que se havia media, não anestesia. é? Mas como é que se media? Como é que tu identificavas esse estado de zen do paciente, até ainda antes de haver toda esta tecnologia? Antes disso, o que fazíamos mais era jogávamos com a concentração dos fármacos. Já sabíamos que X concentração, uma pessoa de X peso e X idade, tinha em mais de 90% das pessoas que estamos no alvo ideal. É claro que às Uhum. vezes falhávamos, se calhar um em cada 1000 poderá, num caso extremo e já mais grave, ter alguma memória do intraoperatório, que é assim Ok. um dos nossos maiores riscos. Mas sabendo que estamos numa certa intervalo de doses, sabemos que estamos seguros. E outro aspecto é que conseguimos ter outras pistas. Por exemplo, se o coração bate mais depressa, se a tensão arterial subiu, pode ser uma pista indireta, ou tem dor, ou eventualmente estará
com algum tipo de consciência, que é algo que não queremos ter. Mas a anestesia e a medicina evolui sempre num sentido de maior segurança e maior conforto para o doente, e evoluímos também para ter estes monitores. Então dirias que depois passou mais de uma situação em que era mais probabilística, não é? Porque obviamente tinhas a medição da amostra para saber que eram as quantidades, e agora já consegues fazer esta medição com esta série de mecanismos em real time, não é? E ajustar de acordo com isso. Okay. E é interessante, e fazendo aqui o ponto para o nosso tema de hoje, já há estudos a pegar nestas mesmas ondas de EEG e pôr num software de inteligência artificial e dar-lhe apenas as ondas, não lhe dá o monitor que já existe há muito tempo, dá-lhe apenas ondas e ver como é que ele se comporta, se adivinha ou não em que estado está, não lhe dizendo qual é o resultado do outro monitor, e a verdade é que os resultados são muito parecidos, ou seja, a máquina, pelo machine learning, aprende de forma muito rápida a interpretar estas mesmas ondas e ter resultados muito parecidos. Isto no extremo, ou daqui a, sei lá, algum tempo, esta mesma máquina de inteligência artificial ligada a estas ondas cerebrais, imagina que as ondas ficavam mais frequentes, ou seja, parecia que o doente estava a acordar. A própria máquina podia ajustar a dose de forma automática e rápida. Isso será, não é algo do presente, mas eventualmente poderá ser algo do futuro. Mas é interessante que em pouco tempo já conseguem ter esta percepção e ter esta conexão. Ou seja, o mesmo software podia perceber logo as ondas e logo ajustar a medicação que estamos a dar em tempo real. Isto é algo que já anda a ser desenvolvido. Então, quer dizer, ainda que não seja agora, quer dizer, é uma realidade futura. Diria garantidamente é uma coisa, quer dizer, mais tarde ou mais cedo vai eventualmente acontecer, não é? Eu penso que sim, mais tarde ou mais cedo caminhamos para estes automatismos de cuidados. Eu penso que sim. Era uma das minhas perguntas, mas tu já foste lá, porque como é que nós conseguimos perceber o impacto da inteligência artificial, né? Portanto, na prática da medicina, neste caso, e na tua área de especialização, claro. Portanto, será através mais através das ferramentas que vocês utilizam que poderão ser tipo boost up, né? Portanto, exponenciadas por isso. Portanto, os próprios fabricantes das ferramentas que vão introduzir, ok, tenho aqui este encefalograma e agora tenho aqui a nova versão Powered by AI que custa mais X. É um bocado por aí, ou há outras áreas, noutras partes do processo onde também posso entrar? Pelo menos numa fase inicial, isto vai passar muito pelo apoio à decisão clínica, e esta é a minha percepção, de criarmos ferramentas para tentarmos decidir, especialmente em algumas situações que são difíceis. Por exemplo, um cirurgião perceber onde é que é seguro cortar ou não, por exemplo, em termos de vascularização. Às vezes não são decisões fáceis, e se tivermos um algoritmo que já viu, entre aspas, milhares de casos e sabe que na grande maioria dos casos aquilo é uma zona segura de corte, por exemplo, acho que será um dos aspectos futuros. Na nossa parte, eu acho que na parte da anestesia e em várias partes da medicina nós lidamos com muitos dados brutos. Batimentos cardíacos minuto a minuto, tensões arteriais minuto a minuto, respostas do doente minuto a minuto, e que são muitos dados que às vezes é difícil termos percepção de tudo ao mesmo tempo, e mais difícil do que isso, ter percepção qual é o impacto de uma ligeira variação da tensão, de uma ligeira variação da frequência cardíaca. Se pelo menos tivermos algum algoritmo ou alguma coisa que nos diga ou que preveja que isso pode vir de um evento adverso, ou que seja um alerta, olha, tem cuidado que poderá isto resultar em uma hipotensão ou o doente estar acordado. No fundo, acho que poderá, numa fase inicial, ser... descobrir outliers ali naquela evolução que está a sair fora do... Okay. Ou alertar-nos para uma possibilidade. Até porque pode haver alterações, por exemplo, ao tipo de pessoa, não é? Em termos do batimento cardíaco, quando está em repouso. Isto na altura trouxe-me até consciência de ouvir falar dos ciclistas, não é? De sprint. De terem até eu acho que era o Cipollini na altura, que tinha um coração que era quase o dobro do tamanho, então o batimento cardíaco dele era quase ao nível de uma tartaruga, não é? Que era para poder sprintar com mais intensidade. E isto, nesse cabo, então também pode ajudar nesse, porque acaba por ser muito incisivo do paciente em si, ou seja, e consegue analisar tudo e fazer ali um correlacionamento
tão ou mais efetivo até do que se calhar o próprio profissional, não é? Ainda não estamos lá, não é? Ainda não estamos lá, mas estamos a tentar desenvolver ou tentar perceber como é que poderemos estar. Nesta perspectiva, e alguns papers interessantes que eu já vi que já estão a ser feitos, por exemplo, na gestão da dor crónica. Dor crónica, nós damos, por exemplo, damos medicamentos consoante a dor e a resposta que a pessoa tem à dor. Só que a dor é uma experiência psicossocial que é muito subjetiva. Depende do nosso contexto psicossocial, depende da lesão em si, da alteração, depende muito da pessoa e depende de como é que a pessoa responde aos fármacos. E há vários algoritmos que tentam antever qual é a dose necessária para aquela pessoa. Porque nós também, se dermos a mais, ou se começarmos por dar a mais, incorremos em alguns riscos que os próprios medicamentos têm como efeitos adversos. E há alguns algoritmos que tentam perceber qual é que será a dose para aquela pessoa, sei lá, juntando muito mais dados do que nós conseguimos próprios interiorizar, e se calhar juntar dados de milhares de pessoas ao mesmo tempo e tentar perceber qual é que será efetivamente o valor. Isso é um desafio do nosso dia a dia. Muitas vezes estamos em diferentes anestesias da mesma cirurgia, da mesma faixa etária, a mesma pessoa, damos os mesmos medicamentos e as pessoas acordam de forma diferente. Isso é um desafio do dia a dia e muitas vezes ficamos muito satisfeitos quando as coisas correm super bem, às vezes ficamos menos satisfeitos, mas há sempre maneiras de contornar isso. Se tivermos algum algoritmo que nos diga ou que nos ajude a tomar essa decisão, eu acho que numa fase inicial não podemos incutir essas decisões puramente nos algoritmos, porque há sempre outliers e em tudo o que nós fazemos, embora na anestesia é das especialidades médicas mais seguras, ou pelo menos com menor taxa de complicações, só que um em cada 1000 ou um em cada 100, digamos, há de ter algum tipo de complicação que sai fora do normal, num caso normal, que nós às vezes nem estamos à espera, mas temos sempre o backup e as checklists e temos sempre tudo pronto para caso surja. Mas às vezes surge, e esse é um dos meus receios da inteligência artificial, é que casos inesperados e que surjam fora do controle de repente, que eles não sejam capazes de agir ou de sair fora, ou de antever ou de reagir a esses casos. E esse é um dos meus receios, pelo menos numa fase inicial. Mas há, por acaso, já há várias ferramentas interessantes que surgem na inteligência artificial aplicada à medicina, e eu acho que uma das mais espetaculares é, por exemplo, na radiologia, que não é a minha área, mas isto é muito interessante. Por exemplo, o algoritmo ver muitos exames e ele tem acesso no seu background a milhares de exames, ou seja, consegue comparar muitas imagens. Certo. E o algoritmo, de uma forma rápida, triar, por exemplo, 1000 exames e conseguir fazer isso em minutos e dizer ao clínico: olha, estes exames são prioritários, tens de ver estes primeiros. E assim o clínico, assim o clínico prioriza os exames que são ESEP e assim estamos a aumentar a qualidade. Isto é, aqueles exames que não têm nada especial identificado pelo algoritmo deixamos para o fim, não é time sensitive neste caso. Ou, por exemplo, se encontramos um exame com, por exemplo, um tumor em que precisamos de agir em dias, o algoritmo diz: ok, vê este primeiro que este tem qualquer coisa. E assim o clínico confirma a imagem, vê a imagem e estamos a ganhar tempo e ganhar qualidade de vida ao doente, e eu acho que isto é absolutamente espetacular. Isso porque até... Total, eu nunca tinha pensado nisso. Mas no outro dia, por acaso, estávamos a pensar era na questão de pós-operatórios, ou, não é? De género, porque já há alguns AIs, está-se a fazer umas experiências e, entretanto, a gente até trocou no nosso canal. Mas a verdade até é nesta parte da triagem, não é? Que acontece até na triagem hospitalar, não é? A verdade é esta. Isto acaba por ser, de alguma forma, uma triagem, não é? Que tu estás a triar ali o... Sim, estás a triar... Para ver que é exatamente, para quem precisa, de facto, de uma atenção. Ok, isso é interessante. E pronto, acho que isto é aplicável a muitas áreas. Por exemplo, cardiologia. Doentes que têm arritmias, que é o coração bater de forma descompassada, de forma não rítmica, e tentar, por exemplo, há alguns doentes que têm implantado um pacemaker ou um detector de eventos, que está constantemente a ler o ritmo cardíaco. Se tivermos algum algoritmo a dizer-nos: olha,
porque eles são seguidos remotamente, ou seja, há Uhum. sempre alguém que está alerta e a perceber se aquilo vai descompensar e vai resultar, por exemplo, numa paragem cardíaca. Se tivermos algum algoritmo que anteveja que isso aconteça, ou, por exemplo, tem atenção a este doente que isto pode estar a acontecer. Ganhamos muito em segurança. A decisão final Mas estará no isso clínico. acontece. Isso acontece hoje. Uma pessoa quando instala um pacemaker e aquilo depois aquilo não funciona só dentro do corpo, aquilo está a comunicar tipo para fora. Há dois tipos, que há os pacemakers, que no fundo estão a estimular o coração para ir contraindo. Por exemplo, os corações em que as fibras nervosas deixam de ter poder contrátil ou poder rítmico e ele vai Certo. estimulando para ele não ficar demasiado bradicárdico, ou seja, com frequência demasiado baixa. Mas há corações que de repente entram em arritmias que nós chamamos malignas porque levam, por exemplo, uma pessoa a bater a 300 não consegue bombear o Dispara. sangue que é preciso. Ou seja, o sangue nem sequer chega a entrar. O coração não precisa de ter algum tempo de repouso para o sangue entrar e voltar a injetar. E há pessoas que, para além de terem um pacemaker, ou seja, terem fios elétricos, têm fios que detectam qual é o ritmo cardíaco e têm um gerador que envia essa informação à distância. Ou seja, há pessoas que estão constantemente a ser motorizadas. Isto é muito interessante. Já está ligado à internet. Exato. Qual é que é o protocolo de comunicação, sabes? Sinceramente não sei qual é a ligação. Já andava aí a malta ligada à net sem saber. Há aí a malta ligada... Mas há aí malta... hoje, afinal. Aí a malta ligada com detectores de Felizmente eventos. não sei nada disso. Então, é Internet of Things, não é? É mesmo. Não, mas é muito interessante. E isto podemos no fundo brincar, entre aspas, com a inteligência artificial e pôr nisto tudo e quando temos muitos dados facilita-nos muito, porque no fundo se pensarmos batimentos temos 60 por minuto, se multiplicarmos isto pelos minutos de um dia, são muitos batimentos por rastrear. Se tivermos alguma ferramenta rastreia isto em segundos, no fundo ganhamos tempo para tomar outras decisões ou para fazer... Pois, o grande impacto é mesmo até logo diretamente na prevenção, não é? Ou seja, antes mesmo, ou seja, já antecipar ali alguns padrões, não é? De identificação que já, ok, vai aqui acontecer alguma coisa, ou pelo menos isto aqui merece ser observado, não é? Sim, de alguma forma, ajuda a gerir os recursos, não é? Numa fase que aqui, não é? Isto só se fala dos poucos médicos e tudo, não é? Ajuda também a gerir os recursos disponíveis, não é? Completamente. E antever eventos que possam ser adversos e que tenham outras complicações, no fundo. Eu acho que a curto prazo, isto é uma opinião sincera, não vai substituir a medicina. Eu acho que o nosso papel enquanto médicos vai ser tentar utilizar estas ferramentas a nosso favor e tentar que isso tenha ganhos positivos no doente e nos cuidados que prestamos, seja cuidados mais rápidos, cuidados mais dirigidos ou direcionar melhor os nossos cuidados. Eu acho que isso será absolutamente o futuro. Uma pergunta, mas um bocadinho tipo mais advogado do diabo, que é, nesta questão da inteligência artificial, não é nada contra os médicos, que é, e acho que já falaste um bocadinho, que é também até vários seres humanos parecidos uns com os outros podem reagir de maneira diferente, não é? Portanto, sabendo que estes modelos da AI, portanto, eles são treinados na repetição, até que grau é que nós, mesmo usando um modelo desses, né, nos poderá estar a dar informação que não seja depois útil ou que não seja, ou seja, será que vai ser mesmo, pronto, fazendo um bocadinho de advogado do diabo, mas será que vai mesmo ser útil ou até que grau é que vocês vão confiar naquilo, não é? Acho que se for mesmo nesta perspectiva de alertas e a decisão passar por nós aí conseguimos perceber qual é a resposta. Se for só um alerta e a decisão for nossa, conseguimos perceber se o algoritmo está ou não a falhar. E o que eu acredito numa fase inicial vai ter falhas. E como já se viu alguns exemplos fechados de GPT em que dar informações que não são corretas. Mas acho que a longo prazo e aprendendo constantemente, acho que poderá ser útil. Ainda assim,
antever a decisão, ser uma coisa mais de apoio, ou mais de ajuda, ou de olha, ou de alerta, ou de tentar perceber. E aquela Só situação para, dele em real time perceber e dosear as drogas que injeta isso já no foi corpo, testado, não sei o que é. curiosamente, há países que já fizeram isto. E existe essa confiança, os resultados foram bons, existe essa confiança quase para deixar aquilo assim. A grande questão, e isto entra um bocadinho no que eu disse das complicações, eu penso que o paper que vi acabou por ser retirado, ou seja, acabaram por suspender isso precocemente, porque isto acontece no dia a dia. A grande maioria das pessoas, por exemplo, se for um procedimento de sedação, acaba por ser muito linear, e se estivermos num intervalo de doses, há pessoas, no fundo, que têm um intervalo de doses de segurança amplo. E podemos brincar um bocadinho, entre aspas. Ou seja, se dermos um bocadinho a mais, não será por aí. Há pessoas, por exemplo, pessoas mais idosas, mais frágeis, em que esse intervalo vai estreitando. E às vezes é um limbo difícil e dá margem a complicações. As complicações são raras, é verdade, mas 1 em cada 100, se nós fizermos 100 procedimentos por dia, uma delas há de acontecer. E a verdade é que um algoritmo que está focado apenas nesta interação entre monitor e seringa incorre em alguns riscos, em algumas dificuldades. Por exemplo, os próprios monitores têm possíveis interferências. Imaginando que venha alguma interferência elétrica que seja de rápida frequência e que é completamente externa ao doente e, por exemplo, se batemos aqui na testa de forma rápida, o monitor pensa que são ondas cerebrais e pensa que o doente está acordado e vai-nos dar um valor falso. Se isso acontecer por algum motivo e a máquina está a ver as ondas rápidas, deve pensar, este senhor está acordado, toca a bombar com fármaco e aí temos potencial de descompensar. Por isso, autonomamente, esses papers acabaram por cair, pelo menos nesta fase. Eventualmente vamos ter de arranjar outras formas de aumentar a segurança nestes casos. Ainda assim, eu acho que o controle autónomo da máquina vai ser um processo que vai demorar bastante mais tempo. Porque o que tu estás a dizer, de alguma forma que eu estou a ver, é de género, para funcionar não poderia ser só, quer dizer, é muito arriscado estar só a monitorizar um sinal, porque a verdade do que eu entendo é essa, é que vocês não estão só a monitorizar um sinal, vocês estão a observar, estão a perceber da cirurgia, não é? Estão até a ver, não é? Os toques que são feitos no paciente, é de género, só vocês estando lá, olha, o doutor por algum motivo, tipo, tocou na testa do paciente, ou alguma coisa qualquer, não é? Quando estava completamente. Então, uma certa, né? É isso. Sim, completamente. As variáveis que vocês estão a monitorizar são muito mais largas, não é? É isso. Não, completamente. São incontáveis as variáveis que nós monitorizamos e passam para além destes números que ele consegue medir, e ter esta global picture é completamente essencial. Daí que eu acho que seja difícil a substituição em qualquer área clínica. Mas, no fundo, se for uma ferramenta de apoio, eu acho que é absolutamente espetacular e acho que passará para o futuro. Ainda falando um bocadinho das limitações, só que isto tem algumas limitações. Por um lado, podemos pensar nas bases de dados que ele utiliza. Se pensarmos que ele utiliza os doentes em si, e pensamos que ele tira os dados de um smartphone ou smartwatch que ainda não saiu, mas que irá sair e que tenha um custo elevado. Corremos o risco dele ter apenas dados de pessoas que são ricas, pessoas de uma certa faixa monetária, pessoas de uma certa faixa etária, que só têm dados dessas pessoas porque só essas é que conseguiram ter acesso a estes software, a estes hardwares neste caso. Aí incorremos aqui um risco de o próprio algoritmo ter muitos vieses, justamente na seleção dos dados. Eu tive essa situação, por acaso, na altura, quando estava o meu filho, era mais novo, não é? Bebê, e fiz lá uma daquelas ecografias 4D e tudo mais. E a verdade é que a amostra era muito pequena ainda, para se havia probabilidade, lá está, mas a amostra, e havia um risco dele ter algumas complicações no parto e tudo mais. Felizmente não houve. Mas isso foi uma coisa na altura que eu me questionei. Até que ponto é que, de género, a ecografia 4D está disponível para a massa toda? Na verdade, aquilo não é porque tu tens de ter alguma capacidade financeira para fazeres esse tipo de ecografia. Automaticamente tu estás a desconsiderar uma série de casos, não é? É isso. Não é? E estás a ser biased, não é? Na amostra. Completamente. Pronto, isso acontece muito
Não acontece muito, mas poderá Mas acontecer eu neste tenho aí caso, uma ao risco. questão que é Força. de como é que os modelos são criados, né? Portanto, acabaste outra vez por isto não foi combinada, mas acabaste para entrar aí. Eu tenho uma pergunta aqui para direcionar a conversa para aí, que é, Uhum, falamos, por exemplo, eu, né? Sou uma pessoa de género masculino, 1,80 m, não sei o quê, caucasiano, etc, etc, etc. Tem essas minhas características todas. Mas para a gente alimentar um modelo que consiga para o meu tipo de ser humano, né, de massa biológica, dar recomendações, teve que haver muita informação com este de pessoas com o mesmo estilo do que eu, né? Quanto uhum, mais for semelhante, mais accurate será. E a questão é, mas tipo, os fabricantes, como é que os gajos têm acesso a isto? Ou nós, quando vamos a um hospital e vamos fazer uma intervenção cirúrgica, assinamos lá uns papéis e os gajos podem ficar com os nossos dados e depois mandam aquilo. Ou seja, existe algum. Era mais na proteção dos dados e na regulamentação, porque existe uhum, coordenação entre Santa Maria, privados e Porto, entre Portugal e Espanha, entre a União Europeia para tráfego de informação biológica de pessoas, uhum. União Europeia, Estados Unidos, portanto aí já seríamos muito mais datasets, né? Muito mais pessoas, muito mais data points para meter nos modelos, chineses, OMS, né? No fim de contas temos a Organização Mundial da Saúde. Isto é usado, é pensado, é regulamentado, ou cada um funciona numa ilha ou andam todos aí a roubar uns aos outros? Isso é uma pergunta, isso é uma pergunta muito interessante, mas é até fora do AI. Ou seja, isso é uma pergunta mais das decisões que tomamos no dia a dia e dos papers que existem. Muitas das decisões que nós fazemos são de vários estudos que englobam diferentes populações. E a nossa ideia é ter, por exemplo, quando damos um medicamento, sabemos que esse medicamento é melhor do que o placebo, ou controle, ou que outro tipo de medicamento. Isto baseia-se muito em papers. Os mais, pronto, como é a validade, as meta-análises, os RCTs. O que, o que é interessante pensarmos é que muitos dos fármacos e das coisas que utilizamos não são testados em Portugal. Nós fazemos poucos estudos. Nós acabamos por inferir estes resultados de outras amostras. Uhum. E isto é muito interessante porque, eticamente ou legalmente, os vossos dados pessoais, da vossa cirurgia e Certo, tudo o que aconteceu, são só vossos. E só poderão ser utilizados para fins de estudos com a vossa autorização e com o vosso consentimento. E só nestes contextos e de formas muito explícitas é que esses dados podem sair do sigilo médico. Isto leva a uma questão interessante que é a privacidade dos dados, mesmo com AI, e temos de ter este cuidado. Na saúde, os dados são muito importantes. Pensando, por exemplo, nas seguradoras. As seguradoras saberem ou não que tipo de sim, doenças é que nós sim, sim, temos. sim, sim, sim. Isto nos Pois, Estados Unidos tem um impacto brutal, ou seja, daí a importância da privacidade dos dados. Se a seguradora souber que nós temos X variante genética, isto surgiu muito pensando em encontrar os genes que vão levar a X doença. Se as certo, seguradoras saberem que nós temos X alteração genética, se calhar nunca nos vão querer fazer um seguro na vida, porque sabem que daqui a 20 anos a probabilidade de termos alguma doença é brutal. E não querem porque sabem que isto vai ter algum então como é que aquele impacto monetário. fabricante daquela ferramenta, daquele hardware, daquele monitor que está a fazer o ECG, não sei o quê, que agora introduziu um Uhum. modelo de AI on top, que está treinado, É, está pré-treinado, né? E como é que eles treinaram aquilo? é interessante porque isso é usado em milhões de pessoas e foi testado em milhares, em pessoas muito específicas. Pois, o que eu me Ok. leva é. Pois, a amostra não é assim tão extensa, não é? Como. Não, a amostra é muito diferente da população em si, mas isto acontece sempre em saúde. É porque os estudos em si são mesmo muito caros e Uhum. desenvolver um randomized control trial em saúde custa milhões, de um medicamento milhões e tem vários passos de segurança, até porque cada fármaco novo tem que passar por várias fases, porque, por um lado, tentamos perceber se o fármaco novo é seguro ou não, testamos primeiro em voluntários saudáveis, para tentar Certo, perceber se tem algum impacto, e assim vamos avançando nestas fases e acabamos por testar, não é número, não é em milhares, se calhar centenas. E é interessante, depois acabamos por
inerentemente generalizar isso para a população, porque também não temos outra maneira de o fazer. Pois. Porque Pois, isso. não é viável fazermos isto em uma escala tão grande. Então, pois, então na verdade, quer dizer, agora com o AI, os modelos, mas isto é uma coisa, circunstâncias que já existem, não é? Talvez isso também seja aqui um ponto para que o AI seja efetivo, mais eficiente e efetivo, há algo provavelmente a fazer neste âmbito dos dados, de o fazer, o que me leva a outro ponto, não é? Se calhar utilizando o AI tu consegues assegurar maior segurança, não é? Porque trabalhar com os dados encriptados. Isto é uma coisa que, pelo menos a mim, é de género, eu fico mais seguro às vezes se fosse só uma máquina única e exclusivamente a manipular os meus dados do que se tiver uma humana. Pronto. A não ser que a máquina seja programada com mau intuito e má fé, não é? Vai fazer aquilo que está programada para, não é? Há alguma coisa que te venha à cabeça, sei lá, quando estar a referir isto, alguma coisa que esteja a ser feita neste sentido dos dados ou para alterar Eu acho que isto tem de ser muito bem regulamentado, até do ponto de vista ético. Isto tem de ser o mais transparente possível. Temos de saber onde é que estes dados. Porque, pessoalmente, isto assusta-me. Saber o que é que a ferramenta, o que é que o AI vai fazer com os meus dados, ou se ganha autonomia para fazer outras coisas com os meus dados. Isso. Eu acho que isto tem de ficar muito, muito bem regulamentado e recentemente convidaram-me para participar num paper assim em larga escala em que eles querem tentar regulamentar de alguma forma o que é que o AI vai fazer ou não, ou seja, tentar deixar algumas diretrizes mais para a parte da saúde. Eu acho que isto tem de estar muito, muito bem regulamentado, senão incorremos em vários riscos e estes dados são muito sensíveis, Mas, também à nossa saúde. Exato, mas poderá ser uma oportunidade. Quer dizer, aqui isto tem-se discutido muito, não é? A questão dos modelos da AI, não é? E até inclusive do próprio OpenAI não querer abrir o modelo, não é? E de ser closed source e não ser open source, outros são. Mas isto pode então revelar ser uma oportunidade. Se nós sabemos o que é que, digamos, a AI está a fazer com os nossos dados, de eventualmente recolhermos mais amostras, garantindo, se calhar, aí com uma maior regulamentação. Sim, não eu é? acho que do ponto de vista de investigação também será uma facilidade. Tentarmos jogar de forma mais rápida, jogar com estes dados todos. E, por exemplo, nós quando tentamos perceber qual é o efeito que alguma coisa vai ter na saúde, acabamos por tentar, se pensarmos bem, a saúde depende de milhares de fatores e nós, às vezes, se pensarmos só no sexo, na altura, no peso, na raça, no género, isto são poucos fatores, são 5, 6, se calhar há centenas que nós nem estamos a descobrir ou não conseguimos descobrir porque não conseguimos dar vazão a tantos dados ou não conseguimos tentar perceber as ligações que existem entre estes dados todos. Pode ser que alguma máquina ou algum machine learning pegue nestas coisas todas e perceba, ok, há aqui mais ligações que vocês não estão a conseguir ver. Se calhar e até poderá ser o futuro. Novos diagnósticos até, não é? Porque, quer dizer, eu acompanho às vezes alguns programas por curiosidade de saúde e a coisa é essa, aparecem-me lá diagnósticos e eu digo, sempre coisas novas a aparecer, não é? Sim, sim. A título de curiosidade, fiz uma pesquisa no PubMed de todos os papers que falam de AI ou de Machine Learning ou temas semelhantes e são 113 mil desde a Inception. Ou seja, é preciso AI para ver os papers sobre AI. É impossível nós termos esta percepção. Por dia saem milhares de papers. Nossa própria atualização é difícil. Em todo o mundo estão a sair papers e todos os meses há milhares de artigos interessantes que saem. Eu gostava de ter uma AI que me resuma só os artigos e aí que me dê 2 ou 3 linhas. Olha, este artigo é bom e chegar a estas conclusões. Porque é difícil para nós próprios ter a parte para clínica. Para o teu interesse, não é? Há algum AI que saiba qual é que é o teu interesse e diga, olha, de tudo isto aqui, aquilo que te interessa é isto. Adorava mesmo. Olha, se este paper novo, já te resumi aqui o paper, escusas de ler as 6 ou 7 páginas e que seja personalizado e que perceba, ok, este médico é de anestesiologia, trabalha em X área, tem interesse nisto, ok, sim, ok, este paper. São estes os resultados, se quiseres ver mais, vê. Acho que isso era absolutamente seria se calhar um tema interessante para a OMS fazer. Porque a OMS, porque o que tu estás a falar na prática em termos tecnológicos, em vez de ter um genérico AI, né, como o OpenAI e por aí fora, tens o que eles chamam atualmente o vertical. Portanto, um AI que é especializado. Só que vais ter que ter boas GPUs para treinar um modelo com toda essa informação que já existe,
com a informação que já existe, nem se vê Completamente. com as novas, né? Pá, mas se calhar a OMS, a uma escala global, portanto estou a ir para o extremo, né? Mundial, poderia chegar à frente para isso, para providenciar depois à comunidade médica à volta do mundo uma coisa que fosse eficiente. E quanto mais dados, mais investimento também vais ter que ter. Né? Completamente. Para digerir aquilo tudo. Mas Seria alguma coisa que interessante. funcione. Pois. É como eu penso hoje em dia do social media, não é? Aquilo de alguma forma vai-te dando aquilo que tu de alguma forma demonstras ter interesse em, não é? Completamente algoritmo. Sim, o algoritmo completo. Aquilo Os gajos Não, é- que nós nem percebemos o que é que. Mas somos completamente maldados nesse sentido. no outro dia vi na televisão que eram os gajos os médicos, peço desculpa, À vontade. uma malta Estes aí do engenheiros. Porto, exato, no Hospital do Porto, que estavam com o investimento do PRR para fazer um projeto de AI, que era para reconhecimento qualquer aí pá, não sei se era para diagnóstico, né? Em que eles estavam a treinar qualquer coisa. Pá, ele estava a olhar para aquilo, ok, fixe, é bom, né? É sempre bom começar por algum lado, mas se é só dentro do âmbito hospitalar do Porto, né? Porque é que não se faz uma coisa a nível nacional, ou porque é que não se faz uma coisa ao nível europeu? E outra vez a mesma conversa, europeu, americano, né? Porque são nossos amigos, Sim, entre sim, aspas, e depois sem dúvida. OMS a nível mundial a ligar todos os pontos. Coisa mais Pá, por isso é um mundo muito bonito, mas às vezes é muito difícil, até porque nem tudo é preto no branco, ou seja, há várias áreas da medicina que são um bocadinho cinzentas, em que um fármaco tem mais efeito que outro, mas há pessoas que acham que aquele é melhor que o outro, ou seja, há áreas um bocadinho cinzentas, não é preto no branco. Por isso é que não basta ir à net e tentar perceber o que é que vamos tomar, porque há muitos não há uma fatores a ter verdade em conta. absoluta, não é? Não há de todo uma verdade absoluta e nós muitas vezes jogamos com probabilidades. Ou se pensarmos na oncologia, jogamos sempre com probabilidades. Sabemos que temos X probabilidade de vencer isto, ou que este fármaco vai ter um efeito benéfico. Estamos sempre a jogar com probabilidades e isso é um desafio. Bem, e é o que a AI faz, na verdade, aquilo é Sim, probabilístico sim, por trás. é o que nós fazemos no dia a dia, acho eu. Temos Por isso é que só quando que não não sabe temos isso em conta. Exatamente. E tanto é que quando não sabe a resposta, dá-te a resposta. Com 0% de probabilidade está certo, mas dá-te uma resposta. Mas isso também pode ser um sinal de alerta e um sinal de perigo. Isso, exato. Mas fez-me pensar, por exemplo, quando tu estavas a falar há pouco, imagina, tu hoje em dia tens um anestesista por sala de operação. Sim. Normalmente durante... Por exemplo, tu vês eventualmente, eu já estou aqui a ver talvez de como é que isto pode, porque evoluir, não é? Ou até fazer um glimpse daquilo que tu tens estado a partilhar. Ainda que, por exemplo, substituir o anestesista, pelo já está fora de questão, e isto ficou claro para mim. Agora, por exemplo, o AI acoplado por exemplo, a cada ferramenta, a cada tecnologia, provavelmente vai ser esse o caminho, não é? Cada fornecedor ou cada produtor, estamos a falar fabricante, cada fabricante de uma máquina, não é? Vai começar a colocar AI, provavelmente vai ter uma melhor monitorização preventiva e tudo mais, não é? Tu achas ser possível, eventualmente, se calhar como um primeiro passo ao prazo seguinte, se calhar estar um anestesista com várias cirurgias ao mesmo tempo, como hoje em dia tu tens, se calhar que evoluiu, tu tens os transportes, não é? Tu tens já metros hoje em dia que não são pilotados. Não é? Mas tens alguém que de alguma forma faz uma supervisão, tens um failover, não é? Se aquele tipo, ou algum tipo de alerta. Tu achas que isto eventualmente pode ser uma possibilidade, ter o anestesista se calhar já a controlar mais do que uma sala de cirurgia ao mesmo tempo e a trabalhar com alerta? A minha opinião é um bocadinho enviesada pelo contexto em que trabalho, mas eu acho que isso dificilmente acontecerá. A resposta é um bocadinho simples, que às vezes quando complica muito rápido e complica de forma que temos de ter uma intervenção em segundos. Isto é, às vezes complica de forma avião a cair mesmo. Isto não levantas o avião logo, as coisas podem ter problemas. Não é anestesia é de forma sumária, 90% tédio, digamos, porque é a fase em que o avião está em piloto automático. Dizemos tédio na brincadeira. 9% de fear, de medo, ou seja, de coisas acontecerem, e 1%
puro terror pânico de avião a cair. Ok. A questão é, se acontecer estamos com várias salas a acontecer numa, ok, tudo bem, conseguimos. Se acontecer em duas ao mesmo tempo, corremos o risco e aqui temos sempre uma vida em Não jogo. dá para parar um metro enquanto vou Pois. resolver outro, não é? Não, completamente. Aqui temos de estar Tens ali mesmo, um mesmo em problema, cima. é um problema, né? Tipo, vais para onde? Vais para a esquerda ou vais para a direita? Qual é que vais dar Sim, prioridade? é No assim, momento em que tens que fazer surge. uma escolha, ui. Não, Pois é, completamente. mas o AI pode fazer a triagem para ti, não é? Pode dizer Mas qual é que é o mais caro. Mas é como ele diz, quando, Mas, quando cai, sim, cai isso, rápido. vai cair, é isso, a sim. questão é vai cair um deles, não é? E ele vai ser o AI, vai ter que tomar ali uma decisão, bem qual é que vai visto. deixar cair. Não, isso é Isso, ok. essa questão leva a uma percepção também ética importante, que é se pusermos a AI a fazer alguma coisa assim, por si próprio, a tomar as suas decisões, aqui surge uma dificuldade em perceber em quem é que vai recair a culpa também, se acontecer algum litígio, Certo. alguma coisa de maior gravidade. Um, isso dá-me ainda uma confusão na minha cabeça da parte ética, porque nós Pois, também somos responsabilizados pelas nossas falhas, se Uhum. assim acontecerem. Agora, ter o AI a ser culpado, não sei bem como é que isto será no futuro, mas também há uma coisa a pensar. Sim, responsabilização do fabricante. é complicado. Não sei se os fabricantes são de querer isso, porque Pois. Isso. Vou Vai lá haver uma linha seguros. sempre a dizer, Não, vai vai ser ser uma linha a dizer. Exato, vai ser, no fim, exatamente. faça, Porque como é que é? normalmente. Isto por sua conta e risco. E tu, Pois, completa. exato. E tu vês, por exemplo, nas seguradoras, há bocado estávamos a falar da questão das seguradoras, não é? Que poderiam estar, quer dizer, se tivessem todos os dados, podiam ter uma maior previsão e, quer dizer, diminuíam, mitigavam muito o risco, não é? O negócio das seguradoras é de facto não pagar para não ter de pagar prémios nenhums, não é? Ou, quer dizer, não pagar tipo a compensação, senão é assim que se sustentam. Mas tu vês eventualmente até a própria as seguradoras utilizarem AI para identificar quais é que são os casos que eventualmente são de negligência e alguns que de facto, olha, a gente tem que tipo, se assegurar. Já existe ou já vês, já está dentro do meio. Por acaso, dessa parte não tenho um conhecimento. Mas acho que sim. Mais uma vez, são dados, são padrões, big data, e eu acho que é possível. E vou-vos dar um exemplo de um paper engraçado, que é, eles pegaram em milhares de pessoas com smartwatch banal durante vários anos. Uhum. E não me lembro que dados é que foram buscar, não sei se foram frequências cardíacas, vibrações do pulso, seja o que for, e tentaram antever, tentar perceber quais as pessoas que iam ter Parkinson, por exemplo, interessante. Ou seja, pegaram em uma brutidão, milhões de dados e de forma muito rápida conseguiram traçar algum perfil que associa isso utilizando apenas os dados que colheram no smartwatch. Eu acho que isto é interessantíssimo e será mesmo o futuro e devemos aproveitar que alguém que faça essa colheita e essa análise de forma rápida por nós e nós ganharmos tempo Com os para outras equipamentos de coisas. consumo, né? Os relógios, smartwatches. Pois que Exatamente. tu tens uma maior amostra, não é? Pois tu ali É. acabas de ter mais dados, não é? Mas aí entramos na questão da Não, proteção de mas dados. aí as pessoas dão, porque isso entra quase Faz um na load parte do check, não é? consumo normal, né? Porque quando tu também instalas o telemóvel, tu accept e siga. Portanto, Pois, isso verdade. já é. E os- Nós tínhamos também, se calhar, tínhamos abordado ou tínhamos pensado falar desse tema, mas não sei se vamos conseguir por causa do tempo, que era abordar a saúde, mas não daquela, como temos estado a falar agora, até agora, Uhum. tipo assim, a nível hospitalar, mais core, mas né, de uma maneira mais preventiva a todos os utilizadores, a todas as pessoas. Né? Mas podemos falar só de algumas coisas interessantes que saíram ao que estão em desenvolvimento, que é, por um lado, a questão do treino dos atletas. Por Então exemplo. deixa-me só fazer uma pergunta ainda Força, da força. parte hospitalar do core, Uhum. antes de depois, se calhar, Ok, fazermos só à essa, vontade, sim. Força, irmos força. para esse lado e depois concluirmos. A minha parte do hospital seria a nível de, de dinheiro, né, de financiamento. De uma perspectiva social, porque tivemos aí um episódio em que falámos de como é que a inteligência artificial humanista, ou seja, como é que pode ajudar as Uhum. pessoas como seres humanos. E então, tudo o que nós estamos a falar disto, estamos a falar em ferramentas, né, em monitores exponenciados com Uhum. inteligência artificial para ajudar os médicos. Como é que isto vai acontecer na prática aos utentes
se um utente for para uma instituição pública ou para privada, serão estas coisas apenas acessíveis a doentes e a instituições privadas? Ou Uhum. irá a inteligência artificial ajudar realmente as pessoas e dar-lhes benefício? Ou apenas para alguns? Isso é sempre um risco e pronto, às vezes é o que acontece no diariamente. O que custa mais dinheiro às vezes só está disponível em alguns centros. Ainda assim, eu acho que se for efetivamente útil e for custo efetivo e trouxer benefícios, até porque o estudo que estão a fazer, que falaste do Porto, é numa instituição pública, por Certo. exemplo. Sim, foi com o PRR no São João. Por isso eu acho que se for efetivamente custo efetivo, vai ser generalizado e vai haver benefício para todos e vai ser generalizado por todos. Numa fase inicial, se alguns privados com maior poder económico avançarem, também não me choca, mas acho que acabará por se generalizar como generalizou muitas coisas na saúde. Numa fase inicial, talvez os Impacto na privados redução avancem das listas de espera. completamente. Medida do governo. Olha, poderá ser, por Seria exemplo, importante. poderá ser muito importante, ou por exemplo, fazer prescrições, ou repetição de prescrições que são crónicas, se conseguimos de alguma forma incutir algumas tarefas que são muito repetitivas e que são time consuming e, Uhum. por exemplo, uma coisa muito básica, vamos ao médico pedir um relatório, o médico passa 1 hora a ver o processo todo para trás e redigir um relatório. Se o AI, olha, faz-me um relatório deste doente, do Certo. passado médico, das consultas de ortopedia, por exemplo, e ele em poucos segundos dá-nos um esboço do relatório e nós vamos só confirmar Certo. eu acho que isto é A absolutamente... sumarização. Não Ganhamos tempo clínico, Nós que é o chegamos que a... realmente interessa. Pois, exato, nós ficámos a falar sobre isso, sobre a questão de teres um AI dentro da sala do bloco operatório e estar-te a transcrever a cirurgia, ou seja, e pronto, e gerar-te o relatório automático no final. Até a possibilidade de teres isto, não é? Por exemplo, fazer uma predefinição, nós só confirmamos. Eu acho que se conseguirmos ganhar tempo, porque grande parte dos cuidados de saúde é o próprio contacto humano e isso tem um impacto brutal e por isso é que eu acho que a medicina não cairá para um AI em qualquer ano for, porque a parte humana, a parte do contacto e o próprio efeito placebo de um contacto tem um grande impacto para os cuidados e para a melhoria e para o próprio bem-estar da pessoa. E essa parte não cairá, e se nós conseguimos poupar tempo, por exemplo, eu vejo muitos colegas meus que, por exemplo, a passar relatórios ou exames ou ataques, passam muito tempo ao computador, e eu próprio passo muito tempo ao computador a escrever coisas que são transcrição, que muitas vezes eu peço desculpa aos doentes, olha, desculpe, tenho mesmo de escrever isto, estou aqui a olhar para o computador, já lhe dou atenção novamente. Isso faz muita confusão, se tiver alguma coisa a ajudar-me, a tirar-me esse tempo e guardarmos o tempo ao contacto humano, eu acho que ganhamos muito, ganhamos eficiência, ganhamos tempo, ganhamos qualidade dos cuidados. E estas ferramentas serão certamente muito úteis, se assim surgirem. Boa. Vamos então passar... Para os gadgets. Há uns... vi algumas coisas muito giras que possam ser utilizadas como gadgets, smartwatches e ferramentas de medição. Algumas delas, por exemplo, em atletas. De um atleta saber e ele tentar identificar qual é as melhores condições para ter a melhor performance, ou ir medindo os valores dele e perceber qual é que é o tempo de maior performance, ou até perceber quais são os limites deles. Okay? Se treinares mais a partir deste ponto, tens o maior risco de lesão. Por exemplo, eu acho que isto é muito interessante, ou mesmo otimizarmos o tempo de treino para melhorarmos ou a alimentação, ou seja o que for, isto, por exemplo, com o smartwatch e um algoritmo que identifique estes padrões todos, já está a ser estudado e é fazível, e atuamos AI com uma melhoria da condição física, da atividade física, ou mesmo da parte atlética. Não sei se isto será doping no futuro ou não, mas é interessante pensarmos nisso. Serão atletas chamados naturais, no caso, não é? Naturais com dupla inteligência. Mas a verdade é que isto democratiza, não é? Isto traz, digamos, pode trazer agora estes cuidados, porque atletas de elite neste momento têm toda uma equipa médica por trás
Eu tive a oportunidade de Sem treinar dúvida. jiu-jitsu. Eu tive a treinar jiu-jitsu, eu tive a oportunidade de treinar com a equipa nacional dos Emirados Árabes e eles viajam com um médico, com um fisioterapeuta, com toda uma tour, não é? E pronto, e é isso. E nós estamos lá, se eu tivesse todo aquele par de cuidados era diferente, a minha performance. E a questão da AI, lá está, tu disponibilizas um mero, vá lá, atleta de hobby até, não é? Claro, se calhar nivelamos aqui um bocadinho aqui os cuidados. Outra questão gira que vi, por exemplo, nos doentes diabéticos, ter os níveis de por exemplo, os tipo 1, ter os níveis de glicémia mais... Por exemplo, há muitos diabéticos que têm sensores subcutâneos, que geralmente vemos no ombro, que são umas coisinhas brancas, que estão continuamente a medir a glicémia. E aí... Já estão ligados à net também? Se a malta que anda ligada à net. Essa malta, eu penso que não esteja ligada à net, mas colocando um sensor ele Mas transfere os dados. é sem fios. Mas é sem fios. É sem fios, é fios. Conectas o sensor, aproximas o sensor e aquilo transmite os dados todos. Ok. E também é interessante. Não, e é útil, eu estava a dizer que já treinei até no jiu-jitsu, porque aquilo tu colocas, imagina, e aquilo mesmo por baixo, e o jiu-jitsu é de contacto, é muito, não é? É de luta. E a verdade é que tu consegues fazer o teu treino com aquilo ali. Não é uma coisa que é, vá lá, incómoda, eu não sei se é ou não, mas é possível, não sai, por assim dizer. E é útil. Aquilo a partida não sai e é bastante útil. Por exemplo, há pessoas, os diabéticos que têm bombas de insulina, ou seja, continuamente temos uma bomba, uma máquina que vai infundindo, que tenta replicar as condições humanas, dá X por hora e dá mais quando uma pessoa, por exemplo, come, em que tivemos um pico de açúcar no sangue. Se tivermos um algoritmo que faz isto e que já se habituou à própria pessoa, ou seja, tem os dados da pessoa durante sei lá, dias e vai aprendendo como é que a pessoa reage comendo X, Y ou Z, no fundo, se calhar estamos a mimetizar a fisiologia humana própria e uma pessoa deixa de perder esse tempo em controlar ou subir os valores e isso poderá ser uma coisa brutal no futuro e super interessante. E no fundo juntamos muitos dados e conseguimos perceber como é que vai ser esta reação. E eu acho que isto também passará pelo futuro. E a AI ganha numa coisa muito simples, que é não ter o cansaço e a exaustão que nós às vezes temos de estar 7 ou 8 horas continuamente numa cirurgia, estarmos sempre alertas, sempre atentos. Ali penso que um software está sempre fresco e fofo para interagir e fazer a diferença. E aí acho que temos vários ganhos também a fazer. No fundo, eu acho que a potencialidade é absolutamente brutal. E saiu há poucos dias um estudo em que perguntaram aos 27 mil anestesistas americanos, 27 mil é um número brutal, o que é que eles achavam sobre a AI no tempo presente. Os dados são interessantes, que 81% achava que vai ter um impacto muito positivo, brutal, e de todos estes, 43 tinham algum receio do que poderá ser no futuro. Isto se calhar vocês percebem melhor que eu, mas nós às vezes também não sabemos bem quais são os limites da AI e que se deixamos descontrolar, sim, se a própria inteligência artificial poderá levar isto tudo contra nós. Depois pode virar um filme do Exterminador, não é? E termos uma Skynet. E se dermos de largas, se tornar uma Skynet, não é? Completamente. Não sei, se calhar vocês conseguem me ajudar melhor nesse aspecto. Eu acho isso é possível? Ninguém sabe neste momento. Acho que há um risco. Há um risco. Isto aqui, a gente brinca aqui, mas há um risco disto. Eu acho que é por aí, porque ninguém sabe. Isto é tudo novo. Dos exemplos que falámos aqui hoje, né? Portanto, aqui dentro do mundo médico, e como a gente falou, são várias coisas. Portanto, tu tens o output de um sistema, depois o output de outro sistema, de outro sistema que são os teus olhos a avaliar com o teu próprio conhecimento, se pensares nisso como um sistema. Portanto, são vários. Portanto, se tu chegares a um limite em que tens uma super AI que te consegue fazer isto tudo ao mesmo tempo e não sei o quê, é muito complicado, não é? Portanto, claro, tem de ganhar olhos, nariz, tem de ganhar muitas coisas no safe side. Sim, isso para monitorizar, mas aqui falamos daqui da parte ética, não é? Por trás, porque é de género AI depois começa a entrar numa onda de tomar decisões por probabilidade e hoje em dia, quer dizer,
até quanto mais tudo o que se sistemas- passa no mundo, as coisas não se resolvem rápidas porque as coisas não é como tu estás a dizer, isto não é preto no branco, é de género, há muitas, não há uma verdade absoluta, não, está certo, há sempre várias variáveis, há perspectivas diferentes, há culturas ser- diferentes, não é? E tu e nós enquanto seres humanos tens esta empatia, que era aquilo que tu estavas a falar, não é? Quando tu estás tipo com um paciente, é aquela empatia, aquela relação humana que até funciona como efeito placebo, não é? Grandes vezes. Completamente. E é isso, como é que tu vais ter um AI que vai estar a gerir e a colocar-se na posição empática de duas fações e não dizer, olha, para o planeta Terra, ou seja, quais é que são os interesses que de facto o AI depois vai defender no final? É do planeta? É do universo? Ou é da humanidade, não é? E como é que tu vais controlar isso? Isso Completamente. Para teres esse nível né, de abrangência, tem que ser muito potente. Para ser muito potente, tem que ser tipo criado a nível mundial. Portanto, para ser criado para a medicina, devia ser a OMS a meter as mãos nisso. Só a OMS depois vai ter gente pouco viável que vai, por sua vez, vender os dados para outras empresas que depois podem usá-las para de uma maneira nefasta. Isso aí já é um problema da AI, sabes, é um problema da humanidade. É um problema das pessoas que não são bem formadas e que depois talvez aí seja o maior risco, é tu estares a pôr todo o poder num single mas point. com o sistema tão potente que depois te consiga manipular, para tu chegares a esse nível de manipulação, tem que ser um sistema realmente muito potente. Não é uma coisa desenvolvida no Hospital de Santa Maria. Não, sim. Mas mesmo assim, aí, provavelmente com essa potência já não há de haver nenhum ser humano na Terra sequer capaz de o manipular. Já vai estar a um nível que ele próprio já te está a manipular a ti, provavelmente, não é? Estava a pensar na maneira de transferir os dados de um lado para o outro para depois serem usados de uma maneira nefasta. Exato. Depois pensar nas curadoras que depois se podem... É um bocado assustador. Mas só para dizer mais algumas coisas, eu acho que isto está completamente a evoluir a uma velocidade muito mais rápida do que antes. Há muitos papers de 2007, 2008 com algumas coisas da AI a testar algumas coisas, mas com crescimento exponencial, e temos visto nos últimos tempos. E mesmo na minha área tem aumentado os cursos, congressos, tudo mais sobre inteligência artificial. Toda a gente a falar. Ou seja, as pessoas têm esta percepção, e a própria indústria farmacêutica deverá ter esta percepção, e a indústria farmacêutica é o que mexe muito na saúde, porque é o que nos dá a grande parte do investimento para avançarmos, e eu acho que isto será um crescimento exponencial a partir daqui, e passa por nós tentarmos antever as complicações e os riscos que isto poderá ter, regularmos o mais cedo possível antes que saia do nosso controle. Sim. Mas é uma coisa que tu ou seja, que tu estás a partilhar, quer dizer, pelo que tu disseste, já há uns milhares de papers que já estão publicados à volta do tema, ou seja, estas conferências já é um tema mesmo que toda a comunidade, vá lá, médica, de volta deste tema já está bem investida nisto, não é? Sim, sem dúvida. Um dos congressos da Sociedade Brasileira de Anestesia deste ano é só sobre AI. Ou seja, é o tópico. O tópico do congresso é AI. Por isso, é interessante ver isso, O nosso português já tinha um painel só da AI, mas agora eles estão a fazer um congresso de tudo, ou seja, consegue-se ver as potencialidades que isto vai ter e que temos de estar... Isto, no fundo, é mais uma descoberta científica, digamos, que já houve muitas no decorrer da história, e nós temos de nos adaptar e viver com isso e aproveitar isso a nosso favor. É a minha opinião pessoal. Mas eu acho que será muito benéfico no futuro. Não, está a mexer. Pois é, o que eu vi esta semana que saiu, já agora uma parte, não sei se viram, mas a Microsoft lançou agora o Vasa 1, que é uma investigação que eles estão a fazer, que eles já conseguiram fazer, pelo menos porque eu vi, ainda não consegui experimentar, porque o site não está a aguentar, não consegues aceder, está a ter muita demanda. Isto é um servidor da Microsoft, eu acredito que eles têm boa capacidade, né? Até porque eles vendem infraestrutura, mas pronto. Mas é de género. Eles lançaram um Vasa que eles têm agora a manipulação, tu só dás uma imagem, ele consegue te replicar em 3D a cabeça e consegue falar e já consegue sincronizar os lábios com aquilo que está a dizer. O que lá está, me leva, por exemplo, quando tu estás a gerar algum tipo de conversa, eu acho que, quer dizer, estamos a levar para um ponto, se calhar tu vais ter aquilo que tu estás a fazer desta interação com as pessoas e já nem vais estar a perceber se estás com o AI ou se estás com uma pessoa, não é? Numa consulta.
Está Brutal. mesmo no ponto agora para as eleições americanas. Para os gajos Exato. saberem Brutal. os deepfakes do Trump e dos outros. E do isso Biden. Já deve existir, de certeza. Ui, não. Mas é mesmo brutal a rapidez que isto está a evoluir. Já deu, já. Agora estava aqui até no site, já fiz o refresh, já vou experimentar a seguir. Eu vi uns vídeos disto e está forte. Deepfakes. É tipo deepfake, só que a questão agora, tu para fazeres um deepfake, tu precisas de um ator, não é? E aquilo que faz, tipo, faz-te os points, faz tipo um filtro, por assim dizer, assim, de uma forma assim. Este aqui não, tu só dás uma foto, tu não precisas de um ator, ou seja, e só gera. Isto até para a criação de conteúdo, quer dizer, isto eu começo já a pensar, até tu estás numa rede social ou alguma coisa, qualquer dia tu estás a ver uma rede social, nada daquilo sequer é gerado por humanos. É isso. Então, tu estás ali a dar os teus shots de dopamina, tipo, é isso, estás ligado à máquina virtual. Brutal. Completamente, pronto. Vamos ver. A tecnologia está aí, pois entretanto vamos ver o que é que o ser humano vai fazer com isto. Tu vais manipular uns aos outros. Ver quem é que manipula melhor o outro. Vamos deixar de conseguir reconhecer as pessoas. Ora bem. Pronto, olha, fechamos. Acho que sim, tipo, foi bom, alguma coisa que conversa. Eu perguntava-te, talvez agora como fim, se calhar uma coisa que tu pudesse sugerir e digamos para o comum dos mortais, até não dentro da comunidade vá lá, médica ou no âmbito da saúde, se há alguma coisa que tu aconselhas às pessoas no âmbito de inteligência artificial de uma forma ou de tecnologia, no que diz respeito à saúde, para ter um alerta ou uma sugestão, nós temos tipo questionado sempre isto, se tu pudesse tipo aconselhar alguma coisa para as pessoas terem em mente, estás a ver, até quando estiverem a abordar a tecnologia neste âmbito, que possam ter cuidado ou estar alertas para. Olha, fiz alguns testes com o ChatGPT, a título de curiosidade, fazer perguntas de saúde. E a verdade é que muitas das respostas até são bastante boas e dão muitos alertas de, por exemplo, se tiver sintomas XYZ, são sinais de alerta de ir ao médico e não ficar só pela internet. Acho que isso por si só já é um avanço. E o próprio algoritmo está bem feito nesse sentido de não achar que tem verdade absoluta e não incorrer no risco de dizer coisas erradas. Eu acho que com pesquisa acho que se pode utilizar e aquilo dá alguns alertas de cuidado ou, por exemplo, perguntar se deve ir ao médico com estes sintomas. Eu acho que só por aí já ganhamos alguma coisa. A resposta certa, politicamente correta, é ligar ao Saúde 24. Exato. Mas ainda assim, para colocar algumas Google, questões, podem passar a utilizar o doutor entre o Google e o ChatGPT, acho que é compatível de utilizar e acho que por si só já é um ganho. Acho que é útil no dia a dia. De resto, surgem muitas coisas e ficarmos atentos. Por exemplo, já a Samsung já tem os telemóveis AI. Será muito rápido de ter um smartwatch AI, se calhar será muito rápido ajudar-nos a treinar com isto, como falámos anteriormente, e a melhorar a nossa capacidade física, ou dizemos que queremos perder peso e ele reconhecer os nossos padrões, quando é que gastamos mais energia, qual é o nosso consumo metabólico estimado, e ajudar-nos nessa perspectiva. Eu acho que muitas coisas surgirão em breve, estarmos atentos, e fica a dica do ChatGPT de coisas médicas. Obrigado, Brasil. Muito obrigado a vocês pelo convite. Foi uma conversa muito interessante. Obrigado.